Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o deputado Hildo Rocha, presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária. Deputado, seja muito bem-vindo ao Poder 360. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, para que nós possamos estar participando do programa com você. Deputado, a reforma tributária é um assunto que é discutido desde a Constituição, praticamente, desde um pouco depois de 1988. Vai sair, finalmente? Eu tenho certeza que sairá dessa vez, porque nós temos uma Câmara reformista. A afirmativa do que eu digo é o resultado da reforma previdenciária. E também temos um Senado muito reformista. A carga tributária no Brasil é muito elevada. Com a reforma, vai diminuir o volume de impostos? No primeiro momento, não se trabalha nem aumento da carga tributária e nem também a diminuição. Porque você, para diminuir a carga tributária, você tem que diminuir o tamanho do Estado. O que se pode fazer é deslocar a carga tributária de um lado para outro. Ou seja, você tira da base do consumo, que atinge a todos, e passa para a renda, passa para o patrimônio. Mas diminuir o total da carga tributária, no primeiro momento, não tem como. Com essa reforma, ao longo dos anos, a tendência é diminuir, porque vai aumentar sensivelmente a arrecadação, porque vai diminuir as elisões fiscais, vai diminuir também as sonegações fiscais. Agora, a Câmara discute uma proposta, né? A comissão já está instalada, o Senado tem outra proposta em discussão e o governo quer mandar uma terceira proposta. Não é muita proposta? Junto a isso não dá confusão? A proposta da Câmara e a proposta do Senado são muito semelhantes. Elas beberam da mesma fonte, com o espírito de simplificar o sistema, modificar prioritariamente os tributos que incidem sobre o consumo. Na verdade, hoje temos 5 no Brasil. 3 federais, que é o IPI, PIS e a COFINS, um estadual, ICMS, e um municipal, que é o ISS. Quase todos incidindo ao mesmo tempo sobre o consumo de quase todas as mercadorias. Portanto, é um sistema muito complexo, que faz com que o Brasil ocupe o último lugar hoje como país desburocratizado, um país com um sistema simples para pagar e recolher tributos. Então, o Banco Mundial apontou o Brasil como o país que tem um sistema altamente complexo e que faz com que, inclusive, se gere uma grande insegurança jurídica. Agora, o governo federal ainda não mandou a proposta, mas o que se sabe pelas informações que foram apresentadas é que a ideia deles é juntar apenas os impostos federais sobre o valor agregado. Como é que o senhor vê essa ideia? A ideia não é de todo ruim, porque se nós conseguirmos simplificar o nosso sistema tributário, nós vamos ter uma grande vitória já por si, porque uma das piores coisas que tem no nosso sistema é a complexidade que ele tem. Mas eu vejo que se você tiver 2 IVA, no caso, um IVA federal, que seria a criação de um imposto sobre bens, sobre operações e incidindo também sobre serviços e sobre bens, que é o caso da proposta do governo, e tendo outro a nível estadual, você vai continuar com uma complexidade, não do mesmo tamanho que nós temos hoje, mas muito parecida. Então, eu acredito que o correto mesmo é você extinguir os 5 tributos e criar um só IVA, um só imposto sobre valor adicionado, porque é o que ocorre em todos os países que dá certo. Todos os países da Europa, eles têm o IVA, e esse IVA dá certo, é um só. Você fazer 2 IVAs, você cria complicações para quem paga os tributos, além do que você também, muitas das vezes, gera a insegurança jurídica, que já acontece hoje. Então, o certo é extinguir os 5 tributos e fazer um IVA só, ou seja, a criação do IBS, que é a proposta do Baleia Rossi. Mas não fica mais complicado de aprovar uma proposta que seja mais ambiciosa, incluindo tudo num imposto só? É o melhor, nós temos que buscar o melhor para o Brasil.
Inclusive os governadores, os 27 governadores apoiam a ideia da criação do IVA, inclusive incluindo dentro desse IVA o ICMS, e os prefeitos também já não declararam, mas os que eu conversei, principalmente a parte da diretoria da Confederação Nacional de Municípios, que representa os municípios médios, pequenos do Brasil, são favoráveis à criação de um IVA nacional. Mas a proposta deles é alijar o governo federal da operação, da divisão dessa arrecadação, não é isso? Isso não seria um problema? A proposta que eu vi de secretários seria mais ou menos isso. Mas eu não acredito que tenha espaço para isso, até porque nós somos uma federação. E a federação é composta por estados, união e município. É a mesma coisa da união alijar o município ou o estado de algum comitê que seja federativo. Então, se um comitê é federativo, a união tem que participar. O que deve ser é tripartite e igualitário. Isso é que deve ser o comitê, que as forças ali dentro, no momento das decisões, elas sejam iguais entre os três entes da federação, município, estado e união. Agora, deputado, quando se faz uma mudança, o risco é algum dos integrantes desse sistema perder a arrecadação. Como é que vai ficar isso? Esse risco existe com a reforma? Não existe. Ninguém vai perder. Nenhum estado? Nenhum estado vai perder, nenhum estado também vai ganhar no primeiro momento aumento de receita em função dessa modificação que nós vamos fazer. Vai ficar tudo igual? Vai ficar tudo igual. O que vai acontecer é que os preços dos produtos vão diminuir. Você vai melhorar a economia e com isso você vai ter uma arrecadação maior. Porque você, ao simplificar, você diminui lá algo em torno de 3% dos produtos. Miseravelmente você diminui 3%, porque é o que se gasta para recolher tributo hoje no Brasil, em função da complexidade que ele é. Quais são as principais diferenças da proposta em discussão na Câmara e da proposta em discussão no Senado? São algumas diferenças substanciais. O Raul, lá, a proposta dele, extingue 9 tributos. A do Baleia são 5 tributos, são os tributos sobre o consumo. Lá na do Raul, os municípios e os estados não podem trabalhar suas alíquotas. E do Baleia, os municípios e estados podem alterar suas alíquotas, inclusive com a criação de subalíquotas e alíquotas singulares, o que vai facilitar a diminuição da rigidez orçamentária que existe, que dificulta o trabalho dos gestores públicos, tanto no âmbito dos municípios como dos estados, assim como da União. Então, a proposta do Baleia, que também é baseada no estudo API, do Bernardo API, que é do Raul também, ele foi lá beber um pouco da fonte lá do estudo da CECIF, mas a do Baleia é a que está tramitando hoje na Câmara. A do Raul também é boa, mas só que enfrentará mais dificuldades para a sua aprovação. No caso, a proposta do Baleia, que está nascendo agora e que também pode ser modificada. E com certeza será acrescentado algumas propostas que estão sendo feitas por vários deputados, através de emendas e através mesmo de conquistas junto ao relator Aguinaldo Ribeiro. Essa questão das alíquotas singulares que podem variar, um município pode ter uma alíquota diferente do município vizinho, isso não vai criar confusão? Quer dizer, se a gente está buscando com a reforma uma simplificação, isso não anula a simplificação? Não anula, porque como você está mudando para onde vai ser o tributo, que hoje parte é para a origem e outra parte para o destino, vai ser modificado. Todo vai para o destino. Ou seja, se a água mineral que vai ser vendida no município A, o prefeito, que tem uma participação naquela tributação, se for tributado em 10%, o município, vamos dizer que ele tem equivalente a 2%. Se ele quiser diminuir o valor, dentro daquele percentual dele, se ele quiser diminuir o valor da água mineral lá, vai diminuir.
entendeu? Se ele quiser aumentar, vai aumentar também. Porque ele pode aumentar, mas a Câmara Municipal de Vereadores vai ter que aprovar o aumento da alíquota. Porque essa alíquota será uma alíquota padrão. Nós teremos uma alíquota padrão e aí cada ente da federação terá a sua subalíquota. E dentro da subalíquota terá as alíquotas singulares. As alíquotas singulares é para que dê mais transparência aos tributos que são pagos pelo cidadão. Porque quando ele paga o tributo, ele vai ter a certeza para onde vai ser destinado aquele recurso. Como nós temos algumas vinculações constitucionais, aqui eu vou dar o exemplo do município mais fácil de ser entendido. Os municípios menores, eles têm 3 vinculações. 25% para a educação, 15% para a saúde, 8% para a Câmara de Vereadores. Já deu quase metade da... Deu aí 48%. Quando o cidadão paga aquele tributo, obrigatoriamente 48% vai ter que ir para aquele destino. Então, quando ele pagar o tributo, já vai dizendo lá que de R$10, tantos, R$2, R$3, vamos dizer lá, vai para a Câmara de Vereadores, ou vai para a saúde, ou vai para a educação. E tem aquele outro valor que é desvinculado, permitindo ao prefeito ou ao governador, ou também ao presidente da República, se quiser, desde que aprovado pelas casas legislativas, variar essas alíquotas. Se ele estiver recebendo pouco para a educação, ele pode aumentar o produto lá na alíquota que é vinculada à educação para aumentar a receita da educação. Se a saúde não está indo boa, ele pode aumentar a alíquota singular, quer dizer, só para ali, singular, para a saúde. Todo mundo está sabendo que ele está pagando mais, mas em compensação está indo mais dinheiro para a saúde. Assim também com a alíquota desvinculada, porque se o prefeito ou o governador quiser aumentar o seu investimento em infraestrutura rodoviária, vamos dar um exemplo, quiser fazer uma avenida, mas não tem o dinheiro, ele pode ir lá, naquela alíquota desvinculada, aumentar o valor para que ele possa lá estar tendo receita para pagar a avenida ou o viaduto, vamos dizer assim. Então, a transparência é muito maior, porque o cidadão vai saber para onde ele está destinando o dinheiro que ele está pagando através dos tributos. Isso vale tanto para município, para o Estado e para a União. Agora, as empresas reclamam que elas lidam com regras muito diferentes, porque o país é muito grande. Se cada município tiver uma alíquota diferente, esse problema vai continuar para as empresas, não? Porque o que dificulta a vida das empresas são as obrigações que existem tributárias, inclusive as acessórias. Cada um tem uma, são 5.570 municípios no Brasil. Cada município tem uma legislação tributária própria. E isso dificulta a vida das empresas que querem recolher tributos que têm empresa em mais de uma cidade. Assim como os estados. Hoje, no final do dia, só de ICMS, que são 27 legislações de ICMS, hoje nós vamos ter, no final do dia de hoje, como teremos também no final do dia de amanhã, ou seja, todos os dias, 30 novas regras para o ICMS. Todo dia. Isso vai parar, essa profusão de regras vai parar. Isso vai parar. Nós vamos ter apenas uma legislação tratando sobre todos esses tributos, sobre o IBS. Se você quiser fazer alguma alteração nele, você vai ter que mudar aquela lei. Então vai ficar valendo, vai ser a Bíblia. É só uma. A Bíblia é só uma. Então a legislação tributária vai ser só uma. Hoje nós temos milhares, o que dificulta o pagamento, até muitas das vezes, tributo. Para que você tenha uma ideia, você vai vender o leite, você tem uma pequena fábrica de laticínio, você vende o leite hoje, você tem à sua disposição mais de 11 alíquotas para pagar o seu leite. Porque você paga uma alíquota por leite desnatado, outra por leite com tanto por cento de gordura, outro por leite pasteurizado. Aí você tem uma infinidade de alíquotas. Você paga agora, daqui a um ano, o fisco chega lá e diz, não, você recolheu errado, porque você recolheu sobre leite com gordura. Você não tem leite com gordura, o seu leite é diferente. Então você está multado e vai pagar multa. E as multas são altas. E muitas das vezes quebra as empresas. E isso tem dificultado, estou dando só um exemplo, isso tem dificultado o investimento no Brasil. O próprio brasileiro não acredita que o dinheiro que ele vai investir vai render o que ele pode render no mercado financeiro.
Então, nós acreditamos que com a reforma tributária, pela simplificação que vai acontecer, nós vamos voltar a gerar emprego no Brasil, a nossa indústria vai voltar a crescer. Além disso, nós temos um momento muito bom, a tendência do governo federal é diminuir o seu déficit fiscal, porque com a aprovação da reforma da Previdência vai haver uma diminuição considerável do déficit fiscal. Nos próximos 5, 6 anos, a tendência é de nós passarmos a ter superávit fiscal e, com isso, volta os investimentos públicos num volume grande, assim como você permite o investimento privado, que o investimento privado está travado. Primeiro, desconfiança no governo. O governo vai quebrar, se o governo quebra, não temos os serviços públicos como segurança, como a saúde, etc. Isso é muito ruim para quem está investindo. Segundo, o sistema tributário atrasa tudo que nós queremos que seja avançado. Hoje, o Brasil tem esse sistema que ele realmente dificulta a instalação de novos empreendimentos no nosso país, sem dúvida nenhuma. Isso não é dito apenas por nós, isso é dito por todos os institutos, todos os economistas sabem disso. Seja ele de ideologia de direita, de centro, de esquerda, qualquer um tem essa noção de que nós precisamos melhorar o nosso sistema tributário. O senhor mencionou a profusão de alíquotas do leite aí como exemplo. Haverá alíquotas variadas para diferentes produtos, talvez várias alíquotas para leite, por exemplo, no novo sistema? Não, a proposta do Baleia é uma alíquota só. Para o leite? Para todo. Para todos os produtos? Para todos os produtos. É uma alíquota só, podendo variar nos municípios, não o produto. Eu dei o exemplo da água mineral porque eu estava falando... Quando variar, varia para todos os produtos. Todos os produtos. Individual. Todos os produtos. Naquele município. Exatamente. E qual é o percentual? Deve ficar entre 20% e 25%. Agora, tem alguns países que têm 2, 3 alíquotas, mas o bom é que seja só uma alíquota. Qual seria a outra forma de tributar com mais de uma alíquota? Teria uma alíquota reduzida para alguns produtos e outra terceira alíquota, a alíquota super reduzida. Isso alguns países, como é Portugal, pratica o IVA dessa forma. O IVA português tem 3 alíquotas. Uma alíquota padrão, uma reduzida, uma super reduzida. Aí uma lá de 25%, uma de 15% a 16% e outra lá de 8%, 6% em cima da operação do consumo ou do serviço, da operação que tiver comercial lá ou de serviço. Porque uma alíquota que o senhor mencionou, de 25%, ela vai encarecer alguns produtos que têm alíquotas menores hoje. Combustível, por exemplo, aqui em Brasília ou em alguns lugares, não é isso? Teria um aumento, pelo menos no caso desses produtos. Vai ser praticamente o que se paga hoje, vai ser provavelmente a mesma coisa, porque você vai ser um imposto não cumulativo. A diferença é que você tem um imposto hoje que é cumulativo. E ele sendo não cumulativo, o que implica dizer que todos os custos que a empresa tem serão deduzidos imediatamente. Então, hoje não há essa dedução. Você tem gasto de energia, por exemplo. Você não deduz o gasto de energia, você vai deduzir o gasto de energia. Você tem gasto com, vamos dizer, com água, você vai deduzir o gasto que você tem com água. Tudo isso será deduzido e provavelmente, eu não fiz esse cálculo, mas segundo as explicações do Bernard Pic, não haverá de forma nenhuma aumento para o consumidor de preço de nenhum tipo de produto. O recolhimento vai ser no destino, como o senhor mencionou. Os estados produtores não vão perder a arrecadação com isso? Claro que os estados produtores que produzem mais do que consomem, obviamente que exportam. Terão, logicamente, uma diminuição na sua receita. Só que a fase de transição é longa, de 10 anos para a mudança para o contribuinte, que sai dos 5 tributos para o imposto sobre operações de bens e serviços. E de 50 anos, que é justamente o destino do dinheiro, que sai da origem para o destino. Nossa, vai levar 50 anos para acertar isso? É a proposta que está lá do Baleia 50 anos. Muitas pessoas acham muito longo o período de transição, mas nós podemos
dentro lá da comissão, dependendo do acordo que houver, diminuir essa fase de transição. O senhor acha que a tendência é diminuir essa transição? Eu acredito que sim, 50 anos, eu acho que poucos vão chegar para olhar lá o final dessa transição, mas eu acredito que pode vir a modificar. Do Raul é 15 anos. O Raul tem 5 anos migrando de um para outro, de um tributo para outro, e o destino do recurso, da arrecadação do tributo, do imposto, são de 15 anos, e a do Baleça é de 50 anos. Deputado, e a CPMF, corre o risco de voltar? Eu não acredito que volte, porque é um tributo em cascata, que nós estamos querendo evitar. Se nós estamos acabando esses 5 tributos, que alguns deles são em cascata, e esse é muito mais em cascata, o CPMF, e ele cria algumas injustiças gravíssimas que nós temos que estar evitando. Então, mudar agora o nosso sistema, incluindo a CPMF, eu acho temerário. O que nós podemos fazer, é o que eu penso, é que se você conseguir diminuir o custo da mão de obra no Brasil, que ela é alta em função dos tributos que se pagam em cima da mão de obra, se você conseguir fazer com que os encargos trabalhistas, que a gente chama encargo trabalhista, mas encargos previdenciários, que incidem sobre a folha patronal, se puder diminuir ou anular, você faz com que o custo do Brasil seja bem menor. Aí, nesse caso, se for para isso, você entrar com um imposto sobre pagamentos, substituindo esse outro tributo, apenas esse, que esse vale a pena você fazer alguma modificação, você não pode acabar ele, porque senão você quebra a Previdência. Não adiantou nós fazermos essa reforma, você anular tudo isso. Mas se você consegue fazer com que esses 23% que você paga de tributo em cima da folha de pagamento que a empresa paga, você passar a ser zero, você diminui o custo do produto. Porque quando você produz um copo desse, você está produzindo o copo e está inserido aqui dentro do preço final do copo esse tributo que você está pagando. Quando você vai concorrer com a venda desse copo lá no mercado internacional, você não consegue desonerar ele. Você desonera os outros tributos, mas esse não, porque está dentro do custo da mão de obra, então você não consegue tirar. E aí você vai encarecer o seu produto. Se nós conseguirmos fazer isso, aí vale a pena, não o CPMF, não daquela forma, uma nova forma de tributação sobre pagamentos. Aí, mas seria muito parecido com a CPMF. Seria, mas com uma alíquota razoável, não que está sendo proposta aí. Alguns fizeram a proposta de uma alíquota de 5%, o que vai fazer com que haja a monetarização da economia brasileira, você vai tirar o dinheiro dos bancos, você vai poder vai inclusive fomentar o Caixa 2 e você, sem dúvida nenhuma, diminui inclusive a arrecadação do imposto de renda. Porque você não vai mais ter como aferir a renda de muitas pessoas, porque não vai mais transitar dinheiro. Vai diminuir o trânsito de dinheiro dentro do sistema bancário, que é a forma melhor que tu tem para fazer essa fiscalização. E então, essa versão que o senhor defende, ela teria uma alíquota de quanto? Alíquota de menos de 0,7. Se a alíquota compensar, aí vale a pena fazer uma alteração dessa. Deputado, tramitação começa a ser discutida na comissão especial, que o senhor preside, no dia 13. Em quanto tempo vai resolver isso na comissão e depois no plenário? Nós queremos, no mês de outubro, ter concluído os trabalhos na comissão e o plenário poder já também estar trabalhando. Ainda em outubro? Em outubro. Nossa ideia é essa, até porque regimentalmente nós temos 40 sessões para concluir os trabalhos. Mas pode usar menos, né? Pode usar menos. Já se foram 6 sessões. De quando foi instalada a comissão para cá, então nós só temos 34. Pode ser, no mínimo, 10 sessões para ter o relatório e, no máximo, 40. Entendi. A tendência, o senhor acha, é usar as 40 sessões? Eu acredito que sim.
O que levaria a decisão até outubro. Final de setembro, começo de outubro. Tá, e aí no plenário ainda em outubro, possivelmente? E no plenário ainda em outubro. E no Senado, o senhor estima que levaria quanto tempo para aprovar? Não, o Senado já está tratando do mesmo tema que nós, né? Que é essa proposta do Raul, como eu já lhe disse, é muito semelhante, isso facilita. O relator da matéria lá no Senado é um maranhense, inclusive, o Roberto Rocha, que está tratando da matéria na CCJ, porque lá não tem comissão especial, é só CCJ, as PECs lá, as propostas de emenda à Constituição no Senado, tramita apenas na CCJ. Na Câmara tramita na CCJ e depois na comissão especial. Mas no Senado é um pouco diferente, o regimento do Senado altera um pouco essa tramitação. Então, o senador Roberto já conversou comigo, vamos ver se a gente faz um ajuste para ver o que é que eles acham que é mais importante para ser incluído na proposta lá do Baleia. E o Aguinaldo Ribeiro, sem dúvida nenhuma, um homem experiente, um homem inteligente demais, o Aguinaldo, fará um bom trabalho. Eu tenho certeza que o trabalho dele será um trabalho que terá uma votação enorme, até maior do que essa da Previdência, no plenário da Câmara, e também no Senado ele já levará devidamente costurado, acordado com os senadores, até porque ele é bom de acordo, o Aguinaldo, e ele sabe fazer isso. O senhor acha que é possível contar com a aprovação da PEC no Senado também ainda este ano? A minha vontade, o meu desejo é que sim, mas talvez o tempo não permita isso. Mas os senadores também querem modificar o sistema tributário. Eu tenho visto constantemente senadores utilizarem a tribuna daquela casa falando sobre a necessidade de se fazer urgentemente mudança. Inclusive, muitos deles, senadores, se elegeram prometendo fazer essa mudança na nossa Constituição, melhorar o nosso sistema tributário. Sobre as mudanças nos projetos apresentados, o senhor falou alguma coisa aqui em termos de talvez diminuir um pouco o prazo de transição. Quais seriam as principais modificações na sua avaliação? Eu acho que essa fase de transição pode ser mudada tranquilamente, de 10 para 5, de 50 para 15 ou 20, 25. Agora, o que nós não podemos deixar de ter é essa questão de uma só alíquota ou então no máximo 2 alíquotas. Porque se você abrir muito, você perde o sentido que é da simplificação. Além disso, você deixa um fato, aquela coisa que eu acho que é mais importante no sistema tributário, que é o poder público não alterar a normalidade da economia. Porque se você tem várias alíquotas, você abre para muitas alíquotas, o que acontece é que você vai dizer, o poder público é que vai dizer quem é que vai vender. O poder público não vai dizer se você tem liberdade de escolha. Ele vai dizer que você obrigatoriamente tem que, em vez de beber água nesse copo de vidro, você possivelmente vai beber água em copo de plástico. Porque ele vai tributar ali com uma alíquota maior o copo de vidro e tributar menos o copo de plástico. É uma interferência na vida das pessoas. Uma interferência. Aí deixa de ter uma grande propriedade que o bom sistema tributário tem que ter, que é a neutralidade. O sistema tributário tem que ser neutro, ele não pode interferir na economia. E se você cria várias alíquotas, você volta a ter o que nós temos hoje. Essa falta de isonomia, a falta de isonomia tem prejudicado muitos segmentos da indústria e do comércio do nosso país. Isso nós temos que acabar. Além disso, o próprio Adam Smith ensinava que você tem que cobrar do cidadão de acordo com a sua capacidade. Agora, a capacidade contributiva do cidadão está na renda que ele tem, não é no produto que ele consome. Por que copo de plástico vai pagar menos imposto do que o copo de vidro? Por que a alíquota é diferente? Por que a alíquota do leite em pó é diferente da alíquota do leite líquido? Por que tem essa diferença? Não tem sentido, porque você está consumindo, o dinheiro é seu. Você está pagando. Você que tem que escolher o que você quer consumir. Você tem que ter a liberdade para isso.
Então, se o Estado tem o poder de atribuir várias alíquotas a diversos produtos, ele tem o poder de dizer, finalmente, qual é o produto que vai vender, qual é o produto que você vai consumir. Entendeu? Então, nós, com essa ideia aí do Baleia Rossi, baseado no estudo do Bernardo Api, ele faz com que haja uma isonomia para quem produz, para quem comercializa, para quem presta serviço, e você torna um sistema neutro. Você não vai estar favorecendo aqueles, porque muitas das vezes aquela categoria ali votou com você. Aqueles outros que não votaram com você, para se vingar dele, você faz com que haja a mudança nas alíquotas. Então nós temos que trabalhar por aí, a maioria dos países praticam isso. Então eu vejo que nós podemos muito bem melhorar o Brasil e sem dúvida nenhuma ele vai melhorar com as mudanças que precisam ser feitas. Uma delas é o nosso sistema tributário. Deputado, eu vou fazer aqui agora algumas perguntas que a gente faz para todos os congressistas que vêm aqui. Como foi a sua infância e adolescência? Foi boa, graças a Deus, muito boa. O senhor nasceu no Maranhão? Nasci em São Luís do Maranhão. Como é a sua família? O que fazem? Olha, a minha família é de comerciante. Eu trabalhei muito tempo também em comércio, desde 10 anos de idade que eu trabalhei muitos anos em comércio, a minha vida quase toda. Na minha família tem apenas eu e meu tio que entramos na política, ele primeiro, depois ele me carregou junto com ele, mas a família de comerciante, de empresário. Que área de comércio? A área de cereais. E o senhor entrou na política, o senhor contou por influência do seu tio. Foi só isso que pesou? Alguma outra coisa pesou? Também eu vendo as injustiças que aconteciam lá e que havia necessidade que nós pudéssemos também estar trabalhando no sentido de melhorar a vida daquelas pessoas. Aí eu vou perguntar se o senhor tem posição formada sobre alguns temas aqui. Liberalização das drogas ou só da maconha, como existe em alguns estados dos Estados Unidos? Olha, eu acho que tem que ser seletivo. Pode haver uma liberação seletiva. Estamos vendo aí que alguns subprodutos, alguns elementos que compõem, melhor dizendo, alguns elementos que compõem a planta da maconha, ela tem dentro dela o princípio ativo ingredientes que são úteis para, inclusive, tratamento de determinadas doenças. É o que tem dito alguns cientistas. Então, eu acho que se for para esses casos, não vejo problema nenhum de ser liberado. Agora, para uso recreativo, como dizem, por exemplo, como é que o senhor vê? Depende de como será esse uso recreativo. Se for aberto ao público, eu acho que tende a incentivar o vício, porque ela é uma planta que vicia. Então, de acordo com o seu uso, ela pode ser liberada. Mas se for um uso restrito, recreativo, o senhor seria a favor, por exemplo? Tranquilamente. Flexibilização da lei sobre o aborto. Eu acredito que possa ser também feito, não tem problema nenhum. Tem casos aí que a própria legislação brasileira já ampara. Quando é a gravidez por estupro, violência e outros. E também eu acredito que por doença, né, que a pessoa venha a ter, que a mulher tenha, e que ela possa evitar um mal maior, tanto para a criança como para ela. O senhor acha que poderia abrir para mais casos do que os que já são previstos hoje em lei? Certeza, certo. Com certeza. Independência do Banco Central? Eu sou a favor da independência do Banco Central, porque nós temos que liberar o sistema. E o senhor acha que é viável aprovar? Eu acho que é difícil aprovar. Tá certo. Eu acho uma dificuldade grande de ser aprovada no presente momento. Mas vamos avançar, eu acho que ainda nessa legislatura tem condições de ser aprovada. Flexibilização do porte de armas? Sou a favor, principalmente para quem mora nas áreas rurais do Brasil. Não tem polícia, não tem quem proteja a pessoa, o seu patrimônio, e os bandidos sabem que aquela pessoa que está ali, ou ele e seus empregados, ou mesmo seus familiares, não tem como se defender, então ele entra ali tranquilamente, sabendo que serão aqueles presas fáceis. Então, eu acho que tem que dar posse para essas pessoas, posse e porte dentro da área rural, logicamente também. Não só a posse, mas o porte dentro da área rural também,
porque se a posse for só dentro da propriedade da pessoa, e a pessoa vai correr a fazenda dele e não puder levar sua arma aí, a pessoa vai tocaiar aí lá na frente, sabendo que ele está com a arma ali na casa da fazenda, ou da sua propriedade, ou no seu escritório, e lá dentro do mato ele está desarmado. Então, eu acredito piamente que possa haver tanto a posse de arma, como o porte de arma dentro da área rural. E eu acho que não tem nenhum problema. Bom, essa entrevista chega ao fim. Muito obrigado, deputado Guido Rocha. Eu que agradeço, Paulo, a sua oportunidade que nos deu por estar participando aqui dessa entrevista. Muito obrigado e estou sempre à sua disposição.